Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavras da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 7, que diz: Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Bom, queridos, hoje vamos voltar a estudar esse verso, porque como se trata de um tema que as pessoas são muito afeitas, né? São muito interessadas sobre essas questões das figuras, das questões proféticas dos fins dos tempos, da volta de Jesus. Muitas pessoas se dedicam muito e querem saber e são curiosas em relação a isso. Como já vimos, o próprio Jesus, então, o próprio Deus diz que certas coisas não nos competem, porque é da exclusiva autoridade dele. É algo de exclusiva competência de Deus, ou, usando agora o Evangelho de João, como Jesus diz, que te importa. E eu quero comentar um pouco mais sobre isso, queridos, porque tem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, muitas vezes as pessoas argumentam, bom, se há tanto sofrimento no mundo, tantas guerras, tanta injustiça, tanta violência, tanta miséria, tanta fome, por que Jesus não volta logo? Porque a Bíblia fica dizendo que Jesus vai voltar, que Deus trará justiça, que Deus estabelecerá o seu reino de forma completa, o mal será extinto, não haverá mais choro, mais dor, nem mais pecado, nem maldade. Por que Jesus não volta logo, meu Deus? Por que não implantar isso de vez? Tem coisa melhor do que isso? Jesus volta, acaba com toda essa destruição, essa maldade, e implanta o reino dele, pronto, está resolvido. Por que não resolve logo? Por que Jesus não volta logo? Primeiro, como já falamos, que te importa, não te compete saber, porque Deus é mais sábio que nós, Deus é soberano, Deus é onisciente, Ele sabe o porquê. Mas a gente tem condições também de chegar a uma resposta satisfatória quanto a isso, porque veja só, queridos, e a própria Bíblia nos fornece uma resposta disso. Por exemplo, a gente quer que Jesus volte logo, tudo bem. Mas se ele voltar hoje, a pessoa que nascesse amanhã estaria excluída, porque ela não teria sequer nascido. Ou a pessoa que se convertesse das suas maldades amanhã, ela estaria excluída se Jesus voltasse hoje. Entenderam qual é a questão? Por exemplo, se Jesus voltasse há 15 anos atrás, que maravilha, eu não teria passado por isso, por aquilo, a pessoa pode pensar, né? E o mundo não teria passado pela guerra X, pela guerra Y, pela crise X, pela crise Y. Olha que maravilha, desde 15 anos atrás estaria tudo resolvido. Mas eu tenho dois filhos que não têm 15 anos, um tem 8, outro tem 4. Se Jesus tivesse voltado há 15 anos atrás, eu teria ido para a eternidade, mas não teria meus filhos comigo. Então, quem é você, ou quem é quem quer que seja, para excluir meus filhos dessa maravilha? Né? Então, a gente tem que parar de pensar. É por isso que as coisas são da exclusiva competência de Deus. Porque Deus tem a sabedoria, coisas tão óbvias que às vezes a gente não enxerga. Mas Deus, por que não volta? Estaria tudo resolvido. Parece óbvio para a gente, parece que não faz sentido. Mas olha quando a gente enxerga uma fagulhazinha para o lado, uma só fagulha, a gente já vê que não é tão óbvio assim, na verdade, muito pelo contrário. Quantas pessoas vão nascer amanhã que vão ter chances para ir para esse reino? Quantas pessoas vão se converter amanhã que vão ter chances para ir para esse reino? Então por que Jesus não volta hoje? Porque há pessoas amanhã que precisam ir, que Deus quer nesse reino. É o que o apóstolo Pedro nos diz. Por que ele não volta logo? Porque ele é longânimo, ele é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E é por isso que não nos compete saber os tempos ou as datas, porque ele sabe a hora certa para que ninguém se perca, todos tenham tido a chance e todos possam ir para a glória. Agora, outra questão é que
Muitas vezes as pessoas ficam querendo que Jesus volte para acabar com o sofrimento. Isso é bom. Mas, veja só, nós não podemos ter uma postura somente de expectativa. Ah, Jesus, volta para resolver o problema ali daquela pessoa, aquele problema. Não, nós somos o corpo de Cristo na Terra. Nós devemos ir lá e ajudar. E não ficar inertes diante do mal, apenas esperando a volta de Jesus. Ah, quando Jesus voltar, ele vai resolver aquilo lá. Não. Nós fomos chamados por Deus. Ele nos deu essa atribuição de sermos luz do mundo e sal da terra. Então a luz é luz do mundo, lá para fora. Sal, sal da terra, para ir lá. E não ficar, ah, Deus, volta logo para você resolver isso. Não, nós temos o nosso papel. Existe uma frase que diz algo semelhante assim: você tem que ter uma vida correta, uma vida honesta, uma vida pura, como se Jesus fosse voltar hoje. Mas você tem que trabalhar, você tem que ajudar as pessoas como se ele nunca fosse voltar. Ou fosse voltar daqui a décadas ou séculos, enfim. Então não é para ficar esperando que Jesus... Ah, não, Jesus quando voltar ele resolve isso. Não, é para nós trabalharmos, para nós sermos ministros de Deus para o bem do próximo. Enquanto ele não volta, a gente tem que dar o nosso melhor. E mais, o fim dos tempos, a volta dele não deve ser uma fuga, né? Deve ser desejada por covardia. Não, a vida está difícil demais, quero que Jesus volte para eu ir embora daqui. Não, isso é fuga, isso é covardia, quando Jesus nos chamou para sermos pessoas ousadas, pessoas intrépidas, pessoas que diante da vida, diante dos obstáculos, arregaçam as mangas e vão à luta. Pessoas que diante das lutas da vida não se acovardam, pelo contrário, elas mostram que creem, mostram que vão ter coragem, que vão ser determinadas, que vão adiante. Nós não somos chamados para retroceder, nós somos chamados para ir adiante. Então, Jesus virá. Quando ele virá, a gente não sabe. Então, o que a gente faz? A gente trabalha. Certa feita lá na igreja de Tessalônica, as pessoas estavam até deixando de trabalhar. Não, Jesus já vai voltar. Então, a gente vive aqui com o que a gente arrecadou, o que a gente juntou, as nossas posses, e vai gastando dinheiro aqui, ou então a igreja vai nos fornecendo, porque Jesus vai voltar, não vou nem gastar meu tempo com trabalho, né? Aí o apóstolo Paulo deu uma ordem. Ah, eles não querem trabalhar, então também que não comam. O apóstolo Paulo já cortou isso. Não, você não sabe a hora que ele vai voltar. É da soberania dele. Então, a gente trabalha, a gente luta, a gente faz planos para daqui a 1 ano, para daqui a 5 anos, para daqui a 10 anos. Se ele voltar, ótimo. Qual o problema? Ah, o meu plano de 10 anos não vai acontecer, mas qual o problema? Se ele voltar. Agora, se ele não voltar, minha vida está encaminhada. A gente tem que ter essa sabedoria, porque não nos compete saber e não tem como saber. Ele nos revelou alguns sinais só para a gente ficar sabendo e prontos, sempre vigilantes, mas nunca deixando de sermos responsáveis com as nossas coisas, sem deixar de ajudar o próximo e sem querer fugir da vida. Não, a vida aqui é para ser enfrentada com coragem, com alegria, com esperança no Senhor, sabendo que Ele está conosco. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.